A quimioprofilaxia com rifampicina é indicada para os contatos íntimos de pacientes com diagnóstico de meningite por... O primeiro ponto, na verdade o ponto fundamental, o motivo pelo qual eu trouxe essa questão aqui para comentar, é para alertar vocês de uma coisa que eu costumo chamar de ilusão de ótica das provas de residência médica. Por quê? O que isso significa? A gente começa a estudar meningite, imagina que você está pegando ali um texto sobre meningite, assistindo uma aula, lendo uma apostila sobre o assunto. Normalmente, como estudantes de medicina, como médicos, nós achamos que o mais importante é o diagnóstico, é o tratamento. Então a gente vai olhar as alterações do líquor, a gente vai olhar a antibiótico terapia, a gente fica na dúvida, tem que usar vancomicina para o tratamento empírico ou não. A gente fica com várias dúvidas que são importantes, obviamente, podem cair na sua prova. Mas qual que é a grande ilusão de ótica das provas de residência médica? No meio disso tudo, tá lá a quimioprofilaxia. E a gente subestima, a gente acha que não é tão importante quanto o diagnóstico e quanto o tratamento. Mas o mais importante é que, na verdade, é exatamente o oposto. A quimioprofilaxia costuma cair com mais frequência do que diagnóstico, análise do líquor, manobras semiológicas, tratamento, antibiótico terapia. Então, a quimioprofilaxia é importantíssima. Ela cai em clínica médica, ela cai em pediatria e ela cai também em medicina preventiva. Então, cuidado com a ilusão de ótica. Não caiam nessa ilusão de ótica de subestimar os assuntos que a gente acha que são menos importantes por conta da prática. Então, na prática, você pode até achar menos importante a profilaxia. Isso é uma coisa mais controversa, mas você pode até achar. Agora, para estudar para a prova de residência médica, você não pode cometer esse erro. Você não pode cometer o erro da ilusão de ótica das provas de residência. A quimioprofilaxia é fundamental e pode cair em várias partes da sua prova. Dito isso, vamos para o CCQ dessa questão. O que você precisava saber para acertar essa questão? Você precisava saber que dos 3 principais agentes etiológicos bacterianos da meningite, que são o pneumococo, o meningococo e o hemófilos, os 2 únicos que você precisa fazer quimioprofilaxia são o meningococo e o hemófilos influenza tipo B. Então, o gabarito é a letra D. E é muito importante que esse é o tipo de questão que eu chamo de questão 8 ou 80. O que significa? Ou é 8, que significa que você não tem a mínima ideia de qual é a resposta dessa questão, então você não faz ideia, você vai ter que chutar, você não sabe se é o pneumococo, se é o meningococo, se é o hemófilos, infelizmente você vai ter que chutar e vai ter mais ou menos aí, nesse caso, 25% de chance de acertar a questão. E o outro lado é o 80. Se você decorou esse CCQ, se você sabe esse CCQ, você vai acertar essa questão em menos de 30 segundos. Então é um tipo de conteúdo